Bom dia, boa tarde, boa noite. Mentira! Substantivo feminino. Ato ou efeito de mentira, engano, falsidade, fraude. Alguns outros sinônimos para mentira: inverdade, invencionice, lorota, balela, patranha, lampana, potoca, cascata e por aí vai. Pois este episódio 137 do Chinelinho Cast vai ao ar no dia 31 de março, véspera de 1º de abril, popularmente conhecido como Dia da Mentira, hein? Por conta desta nobre efeméride, desta data maravilhosa, o programa de hoje vai desfilar algumas das grandes mentiras do futebol carioca e brasileiro. Isso aí. Explicações difíceis de engolir, astros que nunca vieram, falsas promessas tidas como gênios salvadores. O repertório é infinito, né? Por isso, chama a vinheta que está entrando no ar hoje sob o signo da mentira, mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast. Reza a lenda que o Dia da Mentira nasceu de uma treta no século XVI, quando o calendário juliano foi substituído pelo calendário gregoriano. Aí parte da população francesa revoltada decidiu não aderir ao novo anuário, né? Essa rapaziada teimosa passou então a ser sacaneada pelos que adotaram o novo calendário. Então, essa galera passou a ser convidada para eventos que não existiam em 1º de abril. Sacanagem, né? Os caras podiam ser otários, mas eu acho que isso não se deve fazer. Mas tudo bem. Vamos falar um pouco do Brasil. Aqui no Brasil, essa tradição da mentira no 1º de abril, ela vem de 1828, cara. Quando o jornal mineiro chamado A Mentira, isso é verdade, o nome do jornal era esse, A Mentira, publicou na sua primeira edição, era um jornal sarcástico, irônico, né? Publicou a morte do imperador Pedro I. Era fake news, era mentira. Mas e no futebol, né? No fantástico, por vezes bizarro universo do futebol, não faltam mentiras antológicas. Vamos falar um pouco delas, né? Tem um rosário de lorotas hoje para a gente lembrar. A começar pelos 4 grandes do Rio. Vamos começar pelo teu Vascão. As cascatas que envolvem o Vascão. Você tem a Sim, primazia. sim, Lembra sim, aí de sim. uma mentira ligada ao gigante da colina. Temos duas aí. Primeiro, ligadas ao Eurico, né? Grande Eurico. Saudoso. Folclórico Eurico. Isso aí, saudoso também. Enfim, não estou enaltecendo Eurico Miranda, estou enaltecendo a figura folclórica de Eurico Miranda, que proporciona histórias depois, né, com o passar do tempo, que acabam se tornando engraçadas e tão surreais, né? Uma delas é a história da renda, né? Eu não me lembro, era um clássico, né? Era Vasco e Flamengo. Botafogo. Enfim, a renda desapareceu, né? Do coisa, porque o Eurico resolveu levar a renda para casa, a renda do jogo. Eu não me lembro qual foi a alegação dele para levar a renda para casa, e aí chegando na casa dele, segundo o relato que ele tornou como oficial, ele foi assaltado, o motorista dele tomou um tiro no pé e a renda foi roubada. Foi assaltado perto de casa, em Laranjeiras, né, por É. homens que estariam disfarçados de agentes da PM ou Polícia Federal, ou SWAT, né, ou quem sabe sei lá, uma guarda pretoriana, ou sei É. lá, os agentes israelenses, uma guarda qualquer, né? Ele foi assaltado ali perto de casa e o dinheiro era 70 mil a renda e foi levado. Ele alegava que como é que ele ia ficar com uma renda de 27 mil, não havia. É muito absurda a história, né? É. Não cabe nós aqui julgar, né? Parece que foi julgado Sim, depois que foi absolvido. sim. Mas, enfim, o absurdo da história começa pelo que você falou. Ele leva a renda para casa sem É, maiores enfim, explicações. tipo, vou levar um trabalho para terminar em casa. É, É tipo além isso. de, além de dirigente, ele era contador, né? Ele contava É. a Não, grana, depois realmente é. como o Eurico era uma figura controversa e fascinante por isso, independentemente dessas possíveis falcatruas, né, que ele poderia ter Aham. cometido, mas como ele levava o Vasco a um lugar
a um lugar gigantesco de vitórias, e ao mesmo tempo a gestão era amadorística, né? Um cara levando uma mala de dinheiro, um dinheiro, a grana de um clássico. E aconteceu o que Exatamente. aconteceu. Muita loucura. E uma das cascatas que chegou a se concretizar parcialmente, né, tal, que foi aquele projeto que eu acho que tem a ver com o que você acabou de falar, de para onde que o Eurico sempre tentava levar o Vasco, né, tal, que foi aquele projeto olímpico, né? Esse projeto durou aí uns 2 anos, 98 e tal, não sei o quê, e até hoje parece que tem dezenas de atletas processando o Vasco também, que não receberam, tal, né? Foi uma mera jogada de marketing, né, também. Uma grande. Foi. Que foi lançada como sendo um grande projeto definitivo, que o Vasco ia ser uma potência olímpica e tal, né? É, Cascata, porra! Cascata. Cascata é. pesada. Agora, uma outra cascata aqui, que é uma injustiça histórica, que eu quero falar Ok. que envolve o Vasco também, que é essa história de que o Vasco é vice. Isso Ah, aí isso é é, isso aí, bom. isso aí é coisa de flamenguista maluco, entendeu? Primeiro que está nos anais da história que aqui no Rio de Janeiro, o time que tem mais vice-campeonatos é o Flamengo. Você está acusando os co-irmãos de mentirosos. Mentirosos, crápulas mentirosas e hipócritas, que distorcem a realidade. Isso é grave. É Eu grave, é espero, grave, é grave, é grave. espero que a sua acusação reverbere até no Canadá, para que seja respondido. Sim, sim, sim. Ah, reverberará, reverberará. Mas para não dizer que eu estou saudosista, né, remexendo no passado, vamos falar da atual sequência de vice-campeonato do Flamengo, né? Que superou em sequência, assim, em tão curto espaço de tempo, em 4 anos, ninguém ganhou tantos vices quanto o Flamengo. Então eu estou tranquilo. Eu admiro a sua capacidade de ver o copo cheio. Acho bonito isso. Estamos Você aí, veja o estamos lado em fase positivo de das coisas. crescimento, em fase de crescimento. Ou de negação, como diriam os analistas, os terapeutas. Mas vamos lá. Vou então falar um pouco das mentiras ou de mentiras notórias que envolvem o meu tricolor. Sim, Cara, a maior mentira que eu lembre, que eu vivi assim, uma ilusão, né? Sabe quando você se ilude? Foi quando no começo dos anos 2000 nós esperávamos o Toró. mas o Toró, Toró, o Toró era essas coisas mesmo, cara. cara, o Toró não era essas coisas. O Pois Toró é, mas era. porra. Pois é, mas Mas alguém essa criou alguma é. expectativa em relação ao Toró, pô. Não, não é alguém que criou uma expectativa. A história é diferente. A história, ela é dramática, assim, cara. Ela, pô, o Fluminense, pô, vinha do seu pior momento histórico, Série C, Série B, Série C, e aí voltou nos anos 2000. Dizem, e aí é uma falácia, uma mentira, que virou a mesa, porque não virou sozinho, porque teve gente beneficiada, porque foi um grande conluio envolvendo vários clubes brasileiros, e Sim. muita gente mente em relação a isso, mente deslavadamente, mente de forma cínica e que foi beneficiada em coisas como o caso Sandro Hiroshi e tira onda de impoluto e não tem de impoluto nada. Bom, Que vamos maravilha, falar que do, maravilha. vamos falar do Toró. O Toró, cara, depois que o Fluminense, enfim, começou a voltar a um estágio melhor, patrocínio de Unimed, não sei o quê, ele era tido desde os 12, 13 anos como uma. Não era a joia do Xerém, ele era as joias da Arábia Saudita de Xerém multiplicadas por 1000. Ele era tido como o Messias, Salvador, o cara que ia, sabe, conduzir o Fluminense aos céus das vitórias. Toró por quê? Porque ele fazia tanto gol que ele fazia chover nas divisões de base. Futebol de salão, infantil, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. E era uma lenda dentro do clube. E para quem frequentava a arquibancada como eu nesse período, a arquibancada tinha um burburinho, não, daqui a um ano ele começa no sub-17, a gente vai poder ver uma preliminar com ele, não sei o quê. E sempre tinha alguém que já tinha visto, sabe aquela coisa? Não, porque eu vi. Eu estive num treino em Laranjeiras e, cara, é de outro mundo, é foda. O Toró, o Afonso pode falar disso, porque o Afonso, Era um. assim, eu não sei se ele era tão torosista quanto ele é dinizista hoje, se ele
se ele, eu não lembro agora realmente, mas acho que ele também compartilhava dessa crença, né, do Toró. E aí foi chegando o tempo, né, cara? Até que ele chegou no sub-20 e começou a ter umas chances ali. Só para lembrar, é curioso e é legal, o Toró, ele fez a simulação no documentário Pelé Eterno daquele gol que não tem documentação, que é o gol de placa, em que ele dribla 7 jogadores do Fluminense no Maracanã e faz o gol. Como não havia documentação, o gol foi reconstituído, né? E Sim. quem era o Pelé? Toró, o que só reforçava a nossa crença, a nossa expectativa, o nosso fervor para ver o Messias Toró, que se chama Rafael Garcia, né? Ele já se aposentou. E aí, cara, ele começou a ter umas chances e eu tive chance de ver. Eu tive no Maracanã e vi umas 2 vezes ele entrando no segundo tempo, não sei o quê. Um rapaz forte, lembra até um pouco o Vinícius Júnior, assim, a complexão física dele, não muito alto, negro, sim, parecia um, porra, bom jogador, né, realmente. E aí, cara, ele entrava e era comum, era uma coisa que tocava assim. E eu estava no jogo noturno e ele fez uma jogada, pô, bonita até, mas comum. Ele fez um corta-luz e o cara entrou, fez o gol, não sei o quê. Cara, isso bastou, assim. As pessoas que estavam do meu lado, não era um jogo muito concorrido, as pessoas quase choraram. Não tem que sair mais. O moleque não sai mais, o moleque é gênio, o moleque é gênio, chorando, o moleque é gênio, porra, é Toró. E, e eu vendo, pô, bonito, mas, pô, vamos esperar, não é tudo isso. E aí, cara, isso é 2003, 2004, eu acho. Ele tem algumas chances no Fluminense, joga alguns jogos, não se firma. Acho que ele fez um gol como profissional pelo Fluminense. Enfim, cai numa vala comum de jogador mediano, não sei o quê. E ele vai É. para onde? Para o rival. É vendido para o rival, quase cai no ostracismo, é salvo por Papai Joel, que recua ele para a cabeça de área. E aí ele tem uma fase gloriosa no Flamengo. Ele ganha Campeonato Carioca, campeão brasileiro 2009 pelo Flamengo. Ele era um bom jogador, cara, mas ele não era, evidentemente, o Messias. Enfim, para encerrar, Toró foi uma ilusão tricolor, uma mentira, uma crença coletiva, talvez como a que aconteça hoje com o nosso querido gênio Fernando Diniz. E aí, só para complementar, uma outra cascata, aí eu vou colocar fogo no parquinho do Fluminense, né? É o título de 52, que eu não colocaria como mentira, mas eu coloco como uma ilusão hoje. As pessoas querem crer que o Fluminense é campeão mundial de 52 na Copa Rio, disputado por times europeus e sul-americanos aqui no Maracanã. O Palmeiras já reivindica de 51 e o Fluminense é de 52. Existe uma faixa de uma torcida do Fluminense que coloca lá Flu campeão mundial de 52 nos jogos do Fluminense. Ainda não é, digamos que seja uma mentira subjúdice, porque, como a gente sabe, o futebol é dinâmico. Então, o que não é hoje em termos de título pode vir a ser. Quem sabe a FIFA não reconheça justamente esse título e Quem essa sabe? ilusão, quem sabe, e essa ilusão passe a ser verdade. É isso. Vamos Não, tudo passar bem, a. tudo bem, tudo bem. Aceitamos aí a sua catarse aí. Porra, você Você é abriu, gente. abriu o seu coração tricolor aí e tal. Enfim. Né? Você é gente. Então, vamos pro Botafogo. Botafogo. Botafogo tem um episódio engraçado, né? Pra não dizer patético, né? Porra. Somália, Isso é né? maravilhoso, cara. Relembra aí, relembra aí. Cara, é muito engraçado, né? O Somália, que jogou no Flu, inclusive, depois, né? Ele, em 2011, ele não foi treinar. Ele, sei lá, talvez estivesse em alguma função recreativa mais importante, mais interessante que o Sim, treino. sim. Não teve condições de treino. E aí, talvez temeroso de ser
multado, ele forjou uma situação de que ele teria sido sequestrado, cara. Ele chegou a registrar queixa em delegacia, fez lá o boletim de ocorrência, como se tivesse sido sequestrado, e depois comprovou-se que o imbróglio todo era uma Uma balela, armação. uma potoca, uma patranha, uma mentira. Somália, ainda bem, graças a Deus, estava bem, íntegro, e, na verdade, ele queria escapar da multa, né? Cara, Ele, assim, por mais que Somália não tenha se tornado um grande ícone do futebol mundial com um salário compatível, a gente sabe que o salário de um jogador no nível do Somália é muito maior, mas muito, muito, muito acima da média do que ganha o brasileiro, de um modo geral, né? Mesmo que quem ganha razoavelmente bem e tal. Enfim, qual seria o tamanho dessa multa, cara, para o cara armar uma merda dessa, uma cagada dessa? Poderia, inclusive, sofrer algum tipo de sanção mesmo. Eu não sei nem se ele sofreu, né, alguma sanção penal, porque isso aí acho que é comunicação é, de crime falso e tal, não sei o quê. Enfim, acho que está previsto. é, não sei o que Enfim, passa pela cabeça dele de inventar uma coisa. E o mais patético é que o que provou que ele estava bem é que ele foi flagrado entrando de madrugada no prédio. As câmeras de segurança do prédio mostraram ele, pimpão, entrando. E pois ele é é. casado, ele se enrolou todo, né, cara? Ele tinha filho, família. Nossa Acho que Senhora, cara. Somália. Depois ele foi defenestrado do Botafogo. Foi. Enfim, foi um episódio folclórico. Não, isso foi patético, isso, cara. Ridículo, cara. Ridículo. Essa aí é a famosa mentira tem perna, a mentira é cotoca, né? Nem perna tem, né? Nesse caso, né, cara? Porra, porque. Tem perna, não tem fundamento, que não é uma boa Não, mentira, cara, né, cara? porra, aí podia dizer que tava sei lá, com desarranjo intestinal. Podia, Gente, acordei mal pra cacete aqui, não, sabe? Porra, caralho. podia dar Sequestro, uma. maluco. Pô, tem agora um similar recente no Lollapalooza, né? Vamos passar do futebol Ah, pra música, que é aquele rapper canadense, o Drake, né? o tal do Drake, né? Que não é a primeira vez que ele sacaneia os brasileiros, né? O Somália, pelo menos, só sacaneou os botafoguenses uma vez. Tudo É. bem, o Somália era aquele centroavante meio grosso, mas fazia gol. O Drake, esse cara que tem maior fama, o rapper canadense, não sei o quê, o cara, no dia ou na véspera, ele cancelou a apresentação e foi flagrado, assim como o Somália, pelas câmeras de uma boate de strip, onde ele estava se divertindo em Miami, com É. outro rapper, seu parceiro de música, 50 Cent. E aí diz que não, que por questões técnicas não pôde vir. Questão É. técnica é a famosa ressaca, eu acho, né? Famosa ressaca, exatamente. E já que você falou no Drake, já me dá o gancho para entrar no Flamengo também, através do Naldo Beni, que o Naldo Beni, quem não conhece, o Naldo Beni é um cara que fez sucesso há alguns anos atrás, aí caiu no ostracismo, Me né? permito citar Uísque ou Água de Coco, para mim, tanto faz. São versos de Naldo Bene. É dele, né? Pois exatamente. Muito, muito bom. Essa aí acho que foi a música que estourou e tal, que sustentou ele durante alguns poucos anos aí no top das paradas. Aí ele caiu no ostracismo. E ele, vocês vão entender porque falar do Flamengo, estou falando do Naldo Bene e Drake e tal. E ele, para começar a sair do ostracismo e ganhar likes, e inscritos, e, enfim, aquelas coisas que a gente corre atrás também, o cara começou a publicar fake news envolvendo o próprio nome dele, entendeu? Uma delas, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, tal, não acompanho, mas fiquei sabendo porque eu vi uma vez ele postando um negócio meio absurdo, falei, pô, acho que o cara surtou, mas ele tá usando isso como estratégia mesmo para conquistar as pessoas. Aí no dia que o Drake cancelou, ele imediatamente postou um vídeo dizendo, pô, galera, o Drake, aquele vacilão cancelou tal, a produção fulana, não sei o que, acabou de me chamar para fazer o show principal do Lollapalooza. Pô, tô eu aqui em Paraty, na minha casa, a minha mulher ali na cozinha, não sei o que, então meus filhos estão brincando ali, pô, vou ter que pegar uma van agora para ir para o aeroporto. Isso aí, galera, Naldo, não sei o que. Aí gravou ele de roupa,
entrando na van, indo para. Enfim. E aí, ontem, vamos ao que interessa. Ontem, a TNT, não me lembro qual o perfil desses aí, publicou um post com o Cristiano Ronaldo vestindo uma camisa do Flamengo e o Naldo Bene atrás. Assim, tal. E dizendo que, porra, Naldo promete trazer Cristiano Ronaldo pro Flamengo, tal, sei que. E eles lançam uma enquete, né? A galera já sabe que é sacanagem, né? Tal. É. Assim, não vi nenhum vídeo do Naldo, mas não duvido que ele faça isso também, do jeito que ele tá indo. Ele tá inventando qualquer merda. Tal. E o pior é que tá fazendo sucesso, né? Que é engraçado, né? Ele se É assumiu engraçado, né? como Não, sim, já. mentiroso. Exatamente. É. Ele fala também que já conversou com Shakira depois da separação. Ele tem uma série de Tem. contatinhos, né? Que ele Tem outras aí, né? tem, que entra um pouco tem um parentesco com a mentira tricolor, que é a questão, na verdade, quem me deu essa dica, né? Esse gancho foi o nosso amigo rubro-negro, Carlos Vasconcelos, né? Que eu perguntei para ele, pô, lembra de alguma mentira aí relacionada ao Flamengo, não sei o quê? E ele me mandou uma mensagem até meio irritada. Ele falou: a grande mentira do futebol carioca são as joias da divisão de base. Para cada Vinícius Júnior, você tem 20 Mateusões, Filipes Gabriéis, Neguebas e Brunos Mezengas. Uma certa irritação. Mas eu vou além desses caras, que são. Aí, Xerém também tem muito isso, né? A joia, hoje em dia, a joia da base de Xerém, a joia da base da Colina, do É, Botafogo, tudo. Eu acho tudo meio marqueteiro, né, para ganhar uma grana, e são poucos que realmente se. tem. Mas aí eu pensei nessa mentira, foi até inspirada também no Grande Tremendão, né? Zico tá no Vasco com o Pelé. Eu Uhum. pensei como o Flamengo padeceu durante muito tempo de vacas magras, não tão gordas quanto hoje, dessa síndrome do novo Zico, e que acabou matando a carreira de muitos jogadores que eram até bons, mas não eram o novo Zico. E aí eu lembrei de um cara, talvez o tal do Adrian, que é, sei lá, 2008, por aí, eu não lembro exatamente, que era um garoto lourinho, não sei o quê, que era tido, havido, propalado e incensado como o novo Zico, né? Lembro. E um cara que não vingou, que não, sabe, não era o novo Zico, e que fez uma carreira, cara, até menos que mediana, assim. Mas o Flamengo teve vários, enfim, jogadores nesse. Esse Adrian, desse- eu me lembro dele na Copinha. lembra? Não sei se foi 2007, 2000. Foi uma Copinha que, se não me engano, o Flamengo chegou na final. Não me lembro se foi campeão, mas eu me lembro. Eu me lembro desse Aí. bafafá em torno do cara. E o cara não durou nem uma temporada, né? Não, era um jogador frágil, fisicamente frágil. O cara Eu não ouso até, aconteceu. ouso até dizer, tem uns caras que surgem, Joy, esse Matheus Nascimento do Botafogo, aí eu vou entrar também no campo botafoguense que não me compete, mas eu vejo esse cara, assim como vários do Fluminense também, que vieram e a joia de Xerém, não sei o quê, bicho, deixa o cara jogar um ano no profissional, ver qual é. É. Porque, enfim. Eu lembro até com uma memória afetiva, carinhosa, de um cara, talvez você lembre, que foi campeão mundial em 83 pelo Brasil, que é o Gilmar Popoca. Sim, Gilmar, sim. que era um cara lá, um amazonense, jogava pra caramba, batia falta, porra, jogava muita bola e também entraram nessa a imprensa, dizer que era o novo Zico, não sei o quê. O Gilmar eu falo de uma lembrança afetiva porque ele era meu vizinho de rua. Ele morava na Domingos Ferreira, em frente ao meu prédio, assim. Um cara gente boa pra caramba, assim. Outro dia eu voltei a Copacabana, fazer alguma coisa lá, e vi o Gilmar na Domingos Ferreira levando dois cachorrinhos, assim, na coleira. Eu falei, caramba, o Gilmar jogava demais, jogava bola pra caramba. Tá bem, pai, ele trabalha, eu acho que nas divisões de base do Flamengo. Era um puta jogador e foi vítima, eu acho que, de uma mentira coletiva também, É. de uma imposição para se ter um novo Zico que nunca aconteceu, acho que nunca vai acontecer, na verdade. E falando de Mengão,
né? A gente tem hoje no comando técnico do Flamengo um mentiroso quanto mais, né? Um pinóquio, Loroteiro. patranheiro. O cara bota a sogra no meio da mentirada, rapaz. A porra da sogra do cara, a mulher já deve estar até sendo benzida lá em Portugal, de tanto olho gordo que. Porra. É a Pois torcida é, do Flamengo. A torcida do Flamengo quer que a sogra piore para o cara poder ir embora. grande parte, eu acho que infelizmente tá sendo desumano a esse ponto, né? É, mas o resto do Brasil não. A gente reza pelo bom estado de Pela saúde saúde. para o cara permanecer no Flamengo para sempre. Ah, mas foi muito É feio, isso. né? Aquelas Foi. declarações que ele deu pro Corinthians, que ele, não, minha sogra, eu até me compadeci na época, não, acho que o cara tá tendo caráter, o cara tá dando a sua palavra em nome da família, não sei o quê, ele tá cumprindo uma, enfim, ele tá fazendo certo, né? Que é cuidados dele, e tudo. Sim. Aí o cara, uma semana depois, dias depois, assina com o Flamengo e diz que não era bem assim, que a sogra teve uma. Parece aquelas pessoas que ligam para o trabalho e falam da avó: minha avó tá É, ruim. Pô, tua avó é. tá sempre ruim, tua avó já morreu 3 vezes. Qual é, meu irmão? Não, não dá, É, né, cara? O cara manda uma dessa, o cara já expôs o caráter, né? Não tem como ficar putinho depois, né? Não tem como ficar é. putinho. O cara já expôs o que ele é capaz de fazer por causa de dinheiro. Foda-se. Vou mentir mesmo que se foda e tal, né? O outro português, seu conterrâneo, Paulo Souza, Ah, sim, esse é a personificação da cascata, né? que Que teve uma manchete no jornal polonês que ilustra bem é um bom exemplo do nosso programa de hoje, que o batiza como Pinóquio, Pinóquio Pilantra, alguma é, coisa assim. Paulo é. Souza, o Pinóquio. Esse cara não pode voltar mais para a Polônia nunca. Se pisar Não, a Polônia, ele. enfim, cara, esse cara, na boa. Vamos fechar com algumas mentiras gerais, mas que também são notórias de Vamos, vamos. futebol, do tipo Anelka, né, o grande jogador francês No do Atlético, né? Galo. E que também tem a ver com essa babaquice dos dirigentes, né, que se antecipam, essa empáfia de Eurico, de Marcos Braz. Nos anos 90, 2000, Horta falava que o Predom, o goleiro belga, ia ser do Fluminense, num processo de renascimento, não sei o quê. E o cara já velho pra caramba, o Predom, e a gente esperava o Predom, e não vinha o Predom de jeito nenhum, vinha o Toró, e deu no que deu. Mas em 2014 o Anelka foi anunciado pelo Calil, né? Hoje político, né? Alexandre Calil, que chegou a colocar a Anelka é do Galo, e a torcida foi com faixas no Mineirão. E a Anelka ficou irritadíssimo com isso, vou porra nenhuma, não tem nada assinado e não veio para o Galo. Exatamente, velho. Mais uma atrapalhada de dirigente, cara. Porra. Tem essa história também de 1.000 gols, né? Você tem o negócio do 1.000 gols do Túlio, mas aí a galera questiona também os 1.000 gols do Romário. Pelé contou também os jogos quando ele estava na seleção do Exército, não sei o quê, que não devia valer, não sei o quê, o caralho e tal. O negócio do Túlio, cara, é que ele queria. O Túlio sempre foi um folclore, né, cara? Sim, sim, sim. Ainda Então é, né? ele teve aquela sânia dos gols do Romário, né? Que eu acho alguns bem duvidosos, né? Porque são de categorias de base, amador, não sei o quê. Eu, sinceramente, claro que eu vibrei, sou fã do Romário, achei que, enfim, fiquei acompanhando aquela sânia, aquela saga dos 1.000 gols. Mas o Túlio começou a fazer uma contagem muito esquisita, cara. Os gols iam se É, multiplicando do nada e não tinha registro. O Túlio foi um puta centroavante, né? Ele fez sim. muito gol, teve uma fase gloriosa no Botafogo, campeão brasileiro, não sei o quê. Mas o cara começou a anotar gol, porra, que ele fez em totó, que ele fez porra, em botão. E aí acaba não só configurando a mentira, como vira um É, folclore, né? Mas acho que ele está pouco se lixando, ele queria o folclore mesmo. A última foi a volta de Ronaldinho Gaúcho para o Grêmio, né? Que foi recebido com trombetas, que e acabou não voltando para sua casa, né? No Grêmio. exatamente. Eu tô E até com uma foto engraçada aqui, que é os funcionários do Grêmio carregando caixas de som em 2011, né? Uma empresa de sonorização preparou o estádio para receber Ronaldinho Gaúcho. E no final, Ronaldinho acertou com quem? Com o Flamengo. eu me lembro que teve um leilão, né?
promovido pelo seu grande empresário e irmão Assis, né, tal. Envolveu, se eu não me engano, até o Palmeiras também. O cara jogou com os três, né? Flamengo, Grêmio e Palmeiras na época. Pode ser que acabou indo pro Flamengo. Enfim. Assistido como um certo, enfim, dizem que é um adepto das cascatas aí, né? Sim, 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 sim. Não sei se pode entrar nesse rol das mentiras, mas os caras foram presos entrando no Paraguai com passaportes falsos e ficaram presos no Paraguai. Enfim, E dizem que promoveram festas lá quando presos no hotel do Paraguai, que eu acho engraçado pra pode caramba. ter acontecido, né? A gente sabe que pode ter acontecido, né? É perfeitamente factível, né? Enfim, Quero só esse... fazer uma rápida citação ao vascaíno Erasmo Carlos, gigante Sim, gentil, grande cara citando seus versos imortais. Ele falava o seguinte no seu clássico hit Pega na Mentira. Pega na mentira, corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela. Valeu, Erasmo. salve Erasmo! Depois de tanta mentira, a gente só pode desejar aos nossos ouvintes um feliz 1º de abril, que eu já até desejei lá antes, mas não custa desejar de novo, né? E na semana que vem, pode acreditar que a gente volta com mais um Chinelinho Cast. E não é mentira, porra. Chinelinho